antes de qualquer coisa, antes de prometer algo que não existe, e a gente se preocupa muito, porque o nome do nosso grupo lá é real, né? Então, a gente tem que ser muito claro nas informações, é a gente entender a necessidade do consumidor, entendeu, Rodrigo? Porque Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que aprender muito a escutar a necessidade do consumidor e dentro do que a gente tem de opção, da nossa cesta de opção, poder ter a condição de oferecer o que é melhor para aquele cliente. E o que a gente tem notado nos últimos anos, Rodrigo, Silvan? Que nem sempre o que o cliente quer é o que ele pode. E isso é que está sendo a grande virada de chave. Porque, às vezes, a expectativa de compra dele é um carro de maior valor e, infelizmente, pela característica, pelo score dele, ele não consegue realizar aquele sonho. Então, a gente encontrou uma metodologia de treinamento interna, tá? Muito humanizada, e cada loja tem uma característica, porque no Rio a gente está na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste e na Baixada Fluminense, então são 4 regiões bem distintas, onde a gente consegue montar um treinamento com nossos colaboradores para entender a dor pontual e sazonal daquele consumidor. E com isso a gente acaba trabalhando... Independente do desejo dele, entender qual é a necessidade. Vou dar um exemplo, né? A gente, nos últimos anos, tem trabalhado muito forte a questão dos seminovos. Então, às vezes, a restrição de aprovação para o seminovo é muito maior do que para um 0 quilômetro. E a gente, em alguns momentos, tem feito um evento ao contrário. Tá? Ela vai para o seminovo e acaba saindo com 0. Exato. Porque o banco, como no nosso caso é o Banco Volkswagen, né? É o nosso principal banco, ele acaba tendo uma vontade maior, um apetite maior na aprovação daquele crédito para o produto 0 quilômetro. E com isso a gente acaba assim, oferecendo uma melhor condição até para o consumidor, né? O cara vai com foco e acaba saindo com outro e totalmente surpreendido. E, além disso, a gente entende o seguinte, cada cliente que a gente realiza o sonho, que é o nosso slogan, Real Realizando Sonhos, ele passa a ser um grande amigo, ele passa a ser a nossa melhor propaganda, né? Ele passa a trazer os parentes, os amigos, ele passa a postar nas redes sociais, aquele momento da entrega, que a gente tem um bookzinho lá, que a gente faz com muito carinho, e quando ele propaga nas redes sociais, os próprios vizinhos e parentes começam a consultar com a gente também, então a gente consegue agregar muito valor, sempre preocupado o quê? Sempre se preocupando na linha positiva e na linha do bem do processo. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje, eu tenho um produto lá, que é o seguro que a gente trabalha, tá? Onde a gente não tem uma margem de rentabilidade, mas tem uma excelente margem de captação. Por quê? Num estado como o nosso, onde o índice de violência é muito alto, o índice de roubo é muito alto, o valor de seguro eles são muito altos, e isso às vezes impacta, tá, no momento de decisão do consumidor. Então a gente entendeu que aquele produto de sustentabilidade, naquele momento da venda, é um produto que impacta na decisão do cliente, entendeu, Rodrigo? Sim. E com isso a gente acaba tendo um diferencial de mercado, para que ele nos dê a oportunidade de comprar com a gente. Acaba comprando o carro, sim, porque tem a opção de ter o seguro de uma forma mais competitiva, e inclusa no financiamento, para não descapitalizar o cliente. Então, esse é o nosso grande case de sucesso nos últimos anos. É tentar entender a dor do consumidor e, através da dor dele, buscar alternativas viáveis para que ele possa realizar o sonho dele, independente de ser o carro usado, seminovo, né, ou carro 0 quilômetro. E com isso a gente vai ganhando escala, né? Que o time vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai tendo alternativas para qualquer demanda, qualquer necessidade, como o troco na troca, né, que é tradicional, a descapitalização do cliente. E aí surge mais um pilar no grupo, que é o carro por assinatura, que é aquele cliente que, nos últimos anos, ele tem assim, entendido muito sobre esse segmento. Por quê? Porque, infelizmente, nas grandes capitais, eu estou falando um pouco do nosso estado, Rio de Janeiro, onde o grau de endividamento é muito alto, sim, ele precisa da grana do carro dele, ou para pagar uma dívida, ou para investir no negócio dele, porque a situação não está boa. E ele não pode ficar a pé. E, ao mesmo tempo, devido às restrições pontuais, né, que não é elegível ao cliente, mas é uma situação de mercado, ele tem alguns tipos de restrições que, no financiamento, não aprovaria o crédito dele. Exato. E a gente está conseguindo. Ou aprovaria, de repente, metade do valor. Exato. E ele não vai conseguir conciliar porque ele precisa da grana do carro, né? Integral
para poder ter uma sustentabilidade momentânea. Então, a gente tem entrado com os carros por assinatura com muito êxito também. Tá? Nesse caso, é um produto Volkswagen mesmo. Nós temos duas linhas, né? Através das concessionárias, o Sign Drive, que é um produto Volkswagen para pessoa física e jurídica, e na linha de multimarcas, com a Real Multimarcas Premium, a gente opera com todas as marcas a nível nacional, inclusive com elétrico, carro de luxo, picapes, caminhões. Então, a gente tem uma gama bem grande para poder atender qualquer tipo de público.